Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast. Depressão tem cura? Como saber se eu estou depressivo? Quais os principais sintomas, as principais causas? Quais os remédios que se deve tomar? Isso e muito mais no podcast de hoje. Antes de começarmos, eu preciso pedir para que você curta, compartilhe, comente, mande a sua sugestão e, claro, se puder, ser um apoiador deste canal para que a gente amplie o nosso trabalho e possa trazer o melhor para você. Quer opinar, quer dar opinião, quer mandar sugestão? Tudo isso está na descrição. Por favor, entre em contato conosco. Olhe, não se esqueça, se puder, seja nosso apoiador, seja nossa apoiadora. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica. Tem como sintomas tristeza profunda, perda de interesse, ausência de ânimo e oscilações de humor. Muitas das vezes é confundida com ansiedade e pode levar a pensamentos suicidas. Fique atenta aos principais sintomas da depressão. Depressão não é bad. Depressão é doença, apontada como uma das mais graves pela OMS. Se sua tristeza não passa mais de 2 semanas, está na hora de você procurar um psicólogo, antes que se torne mais grave. Depressão tem cura, desde que tratada corretamente e antes que se torne crônica. Pense nisso. Bom, falando sobre depressão, nós precisamos entender que os sintomas de depressão nem sempre são só de tristeza e desânimo. Eles podem incluir perda de peso, sentimentos de culpa, irritabilidade, falta de esperança, por exemplo. Quando uma pessoa próxima conta que está deprimida, muitas das vezes a nossa reação pode ser de pensar quantas vezes nós a vimos chorando ou desanimada. No entanto, estar deprimido é mais do que estar triste, é mais do que chorar o tempo todo. Às vezes, quem sofre de depressão mostra sintomas que, de acordo com o senso comum, não são propriamente associados a esta condição, como, por exemplo, a perda de peso e a insônia. Conhecer os sintomas pode te ajudar na sua escuta empática com a pessoa que está sofrendo e ajudá-la, inclusive, na sua recuperação. Também é importante saber que a depressão ela se caracteriza pelos sintomas que se manifestam consistentemente por um período razoável de tempo, normalmente a partir de 2 semanas. Um dia com insônia na semana, ou episódios de desânimos que vêm em um dia e vão embora no outro. Isso pode fazer parte de um quadro depressivo, por exemplo. É muito importante você saber enxergar esse contexto. Um período de tristeza e sintomas depressivos podem acontecer também após um acontecimento importante, como por exemplo uma separação. Isso é muito normal, mas se a pessoa demora a voltar ao normal, vamos dizer assim, aí pode ser que o transtorno tenha se instalado. Quando enxergamos a depressão apenas como uma grande tristeza que não passa, é fácil enxergarmos esse estado como uma fraqueza ou uma sensação passageira, facilmente superável. Mas a sua vida não está tão ruim assim, não é mesmo? Então, por que você está tão triste? Alguns podem questionar isso, por exemplo. Para quem está deprimido, no entanto, não é muito simples, não é tão simples assim. E ouvir o contrário não vai transmitir a empatia que ele ou ela tanto precisam nesse momento delicado. Muito importante sabermos como abordarmos tudo isso. Muito importante sabermos praticar e termos empatia. Muitas das vezes, uma pessoa deprimida não consegue sequer apontar especificamente para algo que está dando errado na vida dela. Ela não sabe muitas das vezes o que está acontecendo e por que ela está daquele jeito. Mas se você vê ela afogada, esta pessoa afogada em um mar paralisante, e ela de repente pode citar pequenos problemas, e esses problemas fazem com que ela some tudo isso e vá se aliando a uma baixíssima proatividade, isso de repente
você pode pensar e detectar se você, inclusive, está passando por isso. A depressão é uma doença séria. É uma doença muito séria, mas ela é completamente tratável. No entanto, o tratamento ele pode ser longo e exigir, em alguns casos, na maioria dos casos, o uso de medicamentos. Nós vamos falar sobre esse uso de medicamentos. Importante nós podemos dizer antes que de repente tem muita pergunta, né? Você deve estar se perguntando, mas o que fazer para curar a depressão? A depressão pode ter cura, sim. Entretanto, como suas causas ainda não foram totalmente esclarecidas, não existe uma fórmula, e sim várias alternativas que podem ser usadas para cada caso, para modificar a resposta cerebral e melhorar o humor. O tratamento, claro, é individual, né? Ele não ela, a depressão, é um transtorno psíquico, é um transtorno psiquiátrico, em que, de repente, o humor ele é deprimido e perde-se a vontade. E se associa também a outros sintomas, como, por exemplo, a alteração do sono, do apetite, o cansaço, a sensação de culpa. Isso tudo, esses sintomas todos, acabam atrapalhando o dia a dia da pessoa. Existem fatores que influenciam o desenvolvimento da depressão, como, por exemplo, causas genéticas, causas hereditárias, também as causas ambientais, como, por exemplo, um momento estressante da vida ou uma perda de alguém importante. Para entender melhor os sintomas e as causas desta doença, nós precisamos diferenciar a tristeza da depressão. Assim, quando nós diferenciamos, para curar um quadro de depressão, nós podemos usar várias alternativas no tratamento. Essas alternativas elas podem ser feitas separadamente ou em conjunto. Mas o melhor tipo, por exemplo, e o tempo necessário, por exemplo, pode variar de uma pessoa para outra pessoa. No caso dos remédios, as doses utilizadas, elas realmente variam de acordo com a pessoa. E além disso, em casos de suspeita, é sempre importante procurar a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. E esse profissional, no caso, irá definir o tipo de tratamento necessário. E é importante saber que os antidepressivos são medicamentos usados para repor os neurotransmissores do cérebro, como, por exemplo, a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, que normalmente elas estão diminuindo, elas diminuem na depressão. O uso de remédios é indicado principalmente nos casos moderados e graves. Eles devem ser usados com regularidade, pois no caso, caso contrário, pode ser muito difícil a recuperação nesta doença. Tem diversos antidepressivos utilizados no tratamento de depressão. O remédio ou os remédios passam a fazer efeito cerca de 2 a 6 semanas. E o tempo de tratamento também pode variar de uma pessoa para outra, sendo em alguns casos necessários por apenas um curto período. Como, por exemplo, eu conheço pessoas que fizeram tratamento em 6 meses, como também conheço outras pessoas que fazem tratamento há anos. O que irá ajudar o remédio a diminuir o tempo de tratamento, a dose e o tipo de remédio é a melhoria dos sintomas e a forma como a pessoa está reagindo a esse tipo de tratamento. Além disso, somente o uso dos remédios pode não ser suficiente para uma cura, para a cura da depressão, sendo importante que a pessoa trabalhe o seu lado psicológico também, através de conversas, de sessões de psicoterapia, de atividades que estimulem ela ao autoconhecimento, por exemplo. Eu gostaria muito de ter muito mais tempo para me prolongar aqui com você, falando sobre a depressão, e eu estou dando simplesmente uma pincelada nisso tudo, para não ficar grande aqui o podcast. Poderia fazer sessões e falar muito mais sobre isso. Se você gostou do tema, você tem que interagir comigo e dizer que gostaria de ouvir mais sobre isso. E o que eu estou passando aqui para você é realmente muito pincelado em cima das informações que eu tenho. E falando sobre a psicoterapia, as sessões de psicoterapia, ela é feita por um psicólogo, um psicoterapeuta, por exemplo.
E ela é importante, essas sessões são importantes para ajudar na resolução de dificuldades emocionais. Elas estimulam o autoconhecimento e elas apresentam algumas resoluções de conflitos internos da pessoa. Então é muito importante que você procure um profissional de saúde mental. Essa sessão de psicoterapia é fundamental mesmo quando a pessoa já utiliza os medicamentos, mesmo quando ela já passa no psiquiatra e ele passa o remédio e tudo mais. Por quê? Porque é importante, porque ajuda a reorganizar os pensamentos e a estimular sentimentos e sensações de alegria. As sessões de psicoterapia costumam ser feitas de 4 ou 2 vezes por semana, por exemplo. Aí realmente o profissional vai entender qual o tempo que precisa para que você utilize isso. Nós temos diversas outras novas terapias, né? Nós tem terapias diversas recentes, que muitas delas têm demonstrado bons resultados para o tratamento da depressão, de pessoas que não melhoram com outras formas de tratamento, inclusive com o uso de remédios. Entre eles estão, por exemplo, a estimulação magnética transcraniana, que a gente chama, né? A estimulação do nervo vago e a estimulação cerebral profunda. A gente precisa entrar nesse assunto para passar para você o que significa tudo isso, mas, como eu te disse, muito pouco tempo aqui. Você pode procurar bastante. Temos diversas outras terapias alternativas. Existem formas muito naturais que são ótimas aliadas para complementar o tratamento da depressão, mas que não devem, de forma nenhuma, substituir o tratamento orientado pelo médico. E aí eu posso te citar algumas delas, como, por exemplo, a acupuntura, que pode aliviar diversos sintomas associados a essas doenças, como dor, ansiedade, insônia. Temos a meditação, que proporciona totalmente um autoconhecimento e controle dos sentimentos, o que pode, com certeza, melhorar a confiança e a autoestima. Temos a atividade física, a boa e velha atividade física, né? A praticar regularmente, ao você praticar regularmente exercícios, você ajuda a liberar o hormônio como a serotonina e a endorfina, por exemplo, que são essenciais no tratamento da depressão, além de melhorar a sensação de bem-estar, te dá a sensação de bem-estar. O exercício em grupo, por exemplo, como o esporte, pode ter ainda mais benefícios devido a essa melhora na convivência social. Ajudando nessa sociabilização, não é? Tem o Reiki, que é uma técnica que proporciona relaxamento e bem-estar, podendo ser útil para combater sintomas de depressão, né? Tem a alimentação antidepressiva, importantíssima, né, nesse tratamento. E a gente sabe que existem alimentos como, por exemplo, a amendoim, a banana, a aveia, que aumentam os níveis de triptofano, por exemplo, e diversas outras substâncias, como o magnésio, que estimulam a produção de hormônios, que te dão o bem-estar. E a gente não pode esquecer que você não pode deixar também de investir em hobbies. Você insista quando você estiver naquele momento para baixo, que você não quer ter contato, não quer sair, e etc e tal, insista, force a praticar algum hobby. Escute uma música, uma leitura, uma atividade em grupo, por exemplo, né? Uma andada na praça, uma andada com um amigo, um contato por telefone. O importante é você contribuir com o seu tratamento. Acima de tudo, contribuir com o seu tratamento. Eu sempre digo que o problema de depressão ele é muito maior, ele é maior do que parece, né? De acordo com um estudo aí do IBGE, por exemplo, 7,6% da população adulta do Brasil ela já foi diagnosticada com a doença. Ou seja, gente, isso corresponde a 11 milhões de pessoas, o que é quase a população inteira de Cuba. Esses dados apontam e apontaram que as mulheres estão muito mais sujeitas à depressão. No Brasil, a relação de pessoas com depressão, e a gente vê isso em todos esses estudos, e viu isso em todos esses estudos,
é muito maior de mulheres para homem, né? Tristemente, mas é. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, os hormônios nas mulheres as tornam mais suscetíveis à depressão. Além disso, mulheres são mais expostas a eventos traumáticos, como abuso sexual, por exemplo, né? E aí depois a gente pode falar sobre isso também. Vou até anotar aqui, falarmos sobre as causas de depressão nas mulheres, em outro podcast. Bom, a gente precisa entender que depressão não é bad, depressão é doença. Ou seja, pessoas depressivas têm muita dificuldade para superar eventos traumáticos, como a gente já disse, ou esses momentos estressantes. Quem não tem aí... O engraçado, gente, o engraçado é que quem não tem a doença, eventualmente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, como diz a música, não é? Por isso, é importante... Se você é dessas pessoas que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, você precisa ter paciência, você precisa demonstrar empatia se alguém do seu convívio social sofre de depressão. Além disso, os sintomas de depressão eles podem prejudicar muito o dia a dia e a qualidade de vida da pessoa. E o mais engraçado, ou mais triste, na verdade, é que a depressão, a pessoa que está com depressão, ela não fica sozinha, porque ela acaba não é passando para as outras pessoas, mas ela acaba entristecendo, porque afinal de contas, quem é que quer ver alguém triste? E a tristeza dessa pessoa acaba nos entristecendo também. O importante é que o tratamento para a depressão ele seja feito no estágio inicial. E é óbvio que ele pode ser feito, ele só deve ser feito com acompanhamento de um psicólogo. Um psicólogo, por favor, não adianta você procurar qualquer outra pessoa por aí que vai, na verdade, acentuar ainda mais o seu estado depressivo. No entanto, em casos mais avançados, um psiquiatra passa a trabalhar em conjunto com o psicólogo. E além disso, vale lembrar que apenas um especialista pode passar remédios, apenas esse especialista. Psiquiatra pode passar remédios, né? O que a gente sabe é que a genética ela pode influenciar, sim. Estudos que apontam que se um dos pais, por exemplo, tem depressão, se tem chances o filho desenvolver a doença, existe um estudo que diz que sim, 3 vezes maiores são as chances. Se os dois pais têm a doença, o aumento, por exemplo, desse número, ele vai para 75% dos casos. É possível evitar a depressão? Sim. Hábitos simples como prática de exercícios físicos, como eu disse, meditação, podem manter a depressão longe. Além disso, comer bastante alimento. Como eu disse também, arroz integral, couve e grão de bico, por exemplo, podem ajudar a prevenção da doença. E aí essa pergunta que todo mundo faz, afinal, Gil, a depressão tem cura? Bom, depressão não é um bicho de 7 cabeças e na verdade atinge muito mais pessoas que você imagina. Além disso, é importante saber que tratar no início pode ajudar muito o quadro depressivo. Vou ficar falando isso até o final do podcast. O importante é se informar sobre o assunto e procurar ajuda profissional. Você pode fazer, por exemplo, um teste clínico de depressão. O diagnóstico nem sempre é simples. Entende? Eu vou deixar, inclusive, na descrição aqui, onde você está vendo, se está vendo no YouTube ou numa plataforma de podcast, mas eu vou deixar na descrição um teste de depressão que é feito por um aplicativo chamado Zen Club. Eu vou deixar e aí você começa a ver. Mas este teste, na verdade, não é um teste que você pode confiar 100%. Obviamente, tem probabilidade de erro. O mais indicado é que você procure um profissional. Ok? Está entendido isso? Certo. Vamos então falar sobre os principais sintomas. Então, os principais sintomas da depressão, eles são diversos e, obviamente, que mudam. E muda de pessoa para pessoa. Esses sintomas são tristeza,
humor deprimido, que se caracteriza, gente, por desânimo persistente, com baixa estima, sentimentos de inutilidade. Bom, tem a perda de interesse em atividades que antes a pessoa, por exemplo, apreciava, mudanças de apetite, ganho ou perda de peso, insônia, dormir em excesso, é extremo, né? Insônia e dormir em excesso, né? São os extremos. Perda de energia, fadiga acentuada, movimentos físicos sem sentido, como apertar as mãos de forma constante nervosa, como, por exemplo, essas respirações profundas e ofegantes, sabe? Sentir-se, por exemplo, sem esperança, sentir-se culpado, sentir-se culpada. Dificuldade para racionalizar as coisas, se concentrar, ou de repente tomar decisões. Pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, irritabilidade, ansiedade, angústia, necessidade de um grande esforço para fazer coisas que antes, por exemplo, eram muito mais fáceis, a diminuição ou a incapacidade de sentir-se alegre, de sentir alegria, os sentimentos de medo, de insegurança, desespero, desamparo e vazio, interpretação distorcida e negativa da realidade ou de si próprio, né? Ou de si própria, a diminuição do desejo, a diminuição da libido, do desempenho sexual, dores e outros sintomas físicos sem uma causa, por exemplo, aparente, como, por exemplo, dores de barriga, azia, má digestão, diarreia, prisão de ventre, gases, tensão na nuca, nos ombros, dor de cabeça, dor no corpo, sensação de corpo pesado ou de pressão no peito, comichões no corpo. Isso vai variando, obviamente, de pessoa para pessoa, que fique bem claro isso, né? Como a depressão, por exemplo, ela é diagnosticada quando o indivíduo, o paciente, chega à clínica. Para alguém sair de um consultório com um diagnóstico de depressão, ele deve apresentar alguns dos sintomas acima por pelo menos 2 semanas. Se você está percebendo, dentre esses sintomas que foram citados, essa persistência durante um prazo de 2 semanas, realmente esta pessoa vai sair diagnosticada com uma depressão. Para muitas pessoas com depressão, esses sintomas elas podem ser graves o suficientes para prejudicar as atividades dessa pessoa no dia a dia, no trabalho, na escola, na vida social, no relacionamento. Se uma pessoa próxima comentar com você que está com dificuldade de fazer algo que antes ela fazia com facilidade, como tarefas escolares, por exemplo, ou assistir a um filme, você pode ficar atento. Você pode aconselhá-la a procurar a ajuda de um profissional. E aí, nós temos diversos casos de depressão, acentuados, de repente, em pessoas que sofreram um AVC. Porque, na verdade, existe diversas causas, como a gente disse, né? E essas causas variam de indivíduo para indivíduo. Existem algumas doenças que realmente elas podem causar o aumento e a chance de ter uma depressão, né? A tireoide, né? A pessoa que tem o hipertireoidismo, a deficiência de vitamina B12, por exemplo, diabéticos, a pessoa que tem Alzheimer, o mal de Parkinson ou um pós-AVC. É necessário realizar um tratamento adequado para que seja possível combater todos esses sintomas depressivos que a gente citou. A gente falou sobre os remédios, qual a eficácia desses remédios, quanto tempo dura. Eu acho que esse tratamento, como eu disse, são 6 semanas. Após 6 semanas você começa a ter um bom resultado. Geralmente o médico não mantém o mesmo remédio. Se não há uma melhora, ele acaba não mantendo o mesmo remédio. 6 semanas, gente, 6 semanas é o tempo necessário para o remédio começar a fazer efeito. Se ele não faz efeito, ele tem que ser trocado. Se ele não teve nenhuma melhora, se nenhuma melhora foi notada,
você tem que procurar o seu psiquiatra e dizer para ele aumentar a dose, né? Ou de repente mudar o remédio. Necessário você fazer uma reavaliação sempre com o psiquiatra, né? Ter consultas de acompanhamento com o médico nos tempos pré-determinados por ele, né? A cada 3 ou 6 meses, por exemplo, e para que seja reavaliado os sintomas, né? E necessidade de ajuste dessas dosagens ou tal. É importante, eu vou falar o tempo inteiro, procurar ajuda. É mais difícil vencer uma depressão sozinho. Portanto, é muito fundamental você falar primeiro com um amigo, família, com a pessoa mais próxima. Você procurar um psicólogo, você procurar um psiquiatra. Estes vão notar, estes profissionais vão notar a sua melhora ou a sua piora. Você precisa traçar objetivos, adotar um objetivo ou uma meta para alcançar, na verdade, uma melhora nisso, como, por exemplo, começar um projeto, um trabalho ou uma atividade nova, né? Essas atividades, elas podem ser atitudes que podem te ajudar a dar um sentido na vida. Veja que o tratamento de depressão tem que ter uma maior contribuição sua, não é só do remédio, tá? Essa pergunta, como eu disse, de depressão, se ela tem cura ou não tem, é uma pergunta tão recorrente nos buscadores aí do Google. Ela é uma reflexão muito intensa, né? Há uma procura muito grande pela resposta dessa pergunta. Como eu disse antes, os dados realmente são bastante alarmantes. São 322 milhões de pessoas no mundo que sofrem com depressão, né? Como eu disse agora há pouco, 11 milhões de indivíduos com esta síndrome. Às vezes a pessoa está do seu lado e você nem imagina que ela tem depressão. Às vezes as pessoas do seu lado nem imaginam que você tenha depressão. De repente porque você tem uma vergonha de falar. E existe uma vergonha de falar sobre esses sintomas. Existe uma vergonha de você dizer, olha, estou passando por um momento estranho, estou sentindo coisas estranhas. Triste, melancólico, eu tenho visto que isso tem acontecido comigo, né? Mas mesmo com essas perspectivas todas que eu falei, de que a doença é a maior preocupação em termos de saúde pública, né? Segundo a OMS, é isso, a depressão é a maior preocupação em termos de saúde pública em todo o mundo, né? Esse tipo de questionamento, gente, de depressão, se ela tem cura ou não tem, é totalmente por falta de informação. Falta de informação que existe sobre o assunto. Veja o quanto as pessoas procuram vários médicos para tratarem diversas doenças e não procuram para tratar o principal, aonde começa a maioria das doenças, a saúde mental. Existe um preconceito muito grande de se falar sobre doenças mentais. Existe um preconceito muito grande de você falar o que você sente, o que você está sentindo nesse campo pessoal, sabe? E quando na verdade teria que ser um começo para tudo isso, para essa cura, né? Bom, em pleno século XXI, apesar de todos esses estudos da medicina terem avançado tanto, existe muita grande desinformação. Muita gente trata com descaso essas doenças mentais, principalmente a depressão. Não, eu só estou triste. Não, eu só estou na bad. Não, não é bad, você está doente. Essa doença vai prejudicar a sua vida. Essa doença vai paralisar a sua existência. E vai fazer mal não só para você, mas para todas as pessoas que estão à sua volta. Entenda isso, por favor. Você precisa entender que quando nós falamos sobre depressão, a primeira coisa que precisa ficar clara é que não há, que na verdade é que há uma diferença entre tristeza, entre bad. Há uma diferença entre bad, entre triste, melancólico por um ato, por uma coisa que aconteceu, e por uma depressão. Né? Não confunda as causas, os efeitos disso. A tristeza, gente, se trata de uma emoção totalmente universal, que faz parte da vida de todos os seres humanos.
Faz parte. Ao longo de toda a vida, todos nós somos obrigados a enfrentar momentos difíceis. Uma morte de alguém, como já disse, uma desilusão amorosa, aí, um término de namoro, né? Uma decepção, aquele crush que você tanto achava que era perfeito. Tô rindo porque é engraçado falar de crush, porque a gente se desaponta também com o crush, né? Aí tem, né, diversos, né, tipo dificuldades econômicas, perda de um emprego e tal, né? É completamente normal nessas ocasiões se sentir abalado por um determinado tempo. Agora, preste atenção, por favor. Preste atenção. Se essa tristeza não passa, se ela não é transitória, né? Ela começou a ficar grave. Os quadros de depressão é a tristeza que não tem fim. Ela permanece dias e dias a fio, meses. Mesmo quando não existe razões aparentes. Eu citei diversos aí, mas pode acontecer sem nada aparente. Tudo parece estar perfeito, mas mesmo assim você tem um vazio existencial tremendo. Você começou a sentir isso. Então, a depressão tem cura sim, desde que tratada corretamente. Por favor, diante de todas as complexidades, a depressão necessita de tratamento totalmente por meio de acompanhamento médico. Coloque isso na sua cabeça. A primeira coisa é você reconhecer os sintomas em você ou em alguém que você perceba. Tudo bem? Bom, gostaria muito de esticar mais o papo com você, falarmos bastante sobre isso. Infelizmente, nós temos pouco tempo aqui, vai ficar muito longo o podcast, mas eu espero que você tenha gostado. É importante você saber que a depressão também pode ser ocasionada por alguns traumas de infância, por exemplo, né? De estresse físico, de psicológico, de doenças sistêmicas, de consumo de drogas ilícitas e ilícitas, dos acontecimentos importantes, de determinados medicamentos que podem sim te levar à depressão, né? Gente, o assunto é variado, é muita coisa para falar aqui em pouco tempo, 20 minutos, 22 minutos. Eu espero que tenha te ajudado. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe, divulgue, mostre para alguém que de repente precisa ouvir sobre isso, tá? Olha, se você está sentindo alguns desses sintomas, procure ajuda, tá? A depressão tem cura. Fale com seu melhor amigo, com a sua melhor amiga, fale com alguém, com um parente. Escreva, entre em contato com o CVV, converse. Falar é a melhor coisa para quando você está pensando que está com depressão ou sentindo que está com depressão. E você que procura praticar a empatia, ouvir é o melhor remédio neste caso. E obviamente o aconselhamento de procura de um profissional. Muito obrigado e a gente se vê no próximo podcast. Beijo, tchau.